O que eles querem mesmo é curtir a vida adoidado. Esses são alguns dos solteiros mais cobiçados da atualidade. Mas não adianta se empolgar, porque esses jogadores aqui passam longe de compromisso. Ronaldo Gaúcho já ganhou o título de baladeiro várias vezes. Está sempre rodeado de mulheres, mas nunca se amarra de verdade. Recentemente, ele até declarou que gostaria de casar. O difícil vai ser encontrar uma pretendente disposta a aturar as noites de farra do boleiro. No Santos, 2 meninos arrancam suspiros. A vida de Ganso e Neymar é até parecida. Neymar já é pai. Ganso ficou sabendo que também será. Os dois estão na flor da idade, mas casamento mesmo até agora nem passa pela cabeça desses craques. Depois da conquista do título, adivinha onde os solteiros do Corinthians foram comemorar? Na balada. Mas os olhos agora estão voltados para Romarinho. O atacante saiu do anonimato para a fama em apenas alguns jogos. Agora, Romarinho é promessa no futebol. Resta saber se daqui a algum tempo o sucesso vai transformar o jogador, de origem simples, em mais um solteirão convicto, ou se ele será uma das poucas exceções. E você, faz parte de que time? Solteiros ou encalhados? E ainda, entre marido e mulher, pode existir algum segredo? Descubra agora na Escola do Amor. Eles são bonitos, ricos e estão no auge da fama. Mas quando o assunto é casamento, parece que esse pessoal quer mesmo é distância do altar. O que eles não sabem é que já fazem parte do time dos encalhados. O ator Rodrigo Santoro é um deles. O astro já passou dos 30 e, pelo jeito, não quer nem saber de namorada. Leonardo DiCaprio também entra nesta lista. Ele já se relacionou com uma das mulheres mais lindas do mundo e continua solteiro. Os costumes me falam de coisas. No Brasil, a cantora Paula Fernandes vem para defender a categoria. Para ela, o casamento não está nem nos planos. Não me esqueço das tardes alegres. O fato é que os desacompanhados já fazem parte das estatísticas do nosso país. O Ibope divulgou recentemente uma pesquisa, revelando que os solteiros representam 1/3 dos 56 milhões de adultos no Brasil. Ou seja, existem aproximadamente 17 milhões de pessoas solteiras no país. Em algumas cidades, os solteirões são a maioria. Aqui em São Paulo, por exemplo, são 45% de solteiros para 42% de casados. E as mulheres disparam na frente. São 5.000 mulheres solteiras para 4.000 solteirões. E como as mulheres saíram na frente, eu vim bater um papo com a Monique. Ela tem 26 anos, é formada em engenharia, é bonita e está solteira. Por quê? Então, Verônica, eu tive um relacionamento de 4 anos e eu acho que me consumiu muito. Eu deixei de curtir um tempo com as amigas, deixei de passar tempo com a minha família. E eu passei muito tempo com essa pessoa e no fim não deu em nada. Se aparecer alguém, ok, mas não é a minha prioridade agora. Parece que para os solteiros o amor não é prioridade. Na noite paulistana, isso fica claro. Um pouco para o estudo, um pouco para a diversão e um pouco para as contas de casa. Beleza, é uns 70%, eu acho. Investe em você. E isso fora o estudo, né, também. Apesar dos planos, os solteirões revelam que o tempo é o grande vilão. Vocês não têm medo de ficar encalhados, aproveitar demais a vida de solteiro e de repente já estamos? Não chego a ter medo, mas tenho receio. E agora, o que dizer desse pessoal? Encalhados ou solteiros convictos? E aí, Cris e Renato? Na verdade, essa resposta só vem com o tempo, né? O que parece bom agora pode não ser tão bom assim depois. Eu diria que entre os solteiros convictos e os casados convictos, eu não tenho dúvida quem está se divertindo mais, ou não é? Eu não troco isso aqui por nada. Mas será que essa convicção toda dos solteiros não é um medo de se decepcionar depois, Renato? Eu acho que entre ficar solteiro e achar a pessoa que vai te fazer feliz, a escolha não é assim tão difícil.
E por isso, na aula de hoje, nós vamos ajudar os solteiros de todas as idades a dar um passo rumo à felicidade no amor. Há quem pense que os bonitões e bonitonas se casam mais fácil. Mas a história não é bem assim. Tem muitos que, apesar da beleza e do sucesso, não têm tido sorte no amor. E vamos falar com 2 deles aqui no estúdio hoje. Mas hoje também vamos dar dicas para você que tem se desentendido com o seu parceiro sobre guardar segredos um do outro. Sabe, não gostar que ele ou ela fique xeretando no seu celular, no seu Facebook, no seu e-mail. Ou seja, até que ponto deve haver privacidade no relacionamento? E vamos também aprender se divertindo com as Olimpíadas do Amor. Um jogo muito engraçado, mas cheio de lições. Então, alunos e alunas, fiquem atentos. Joga o chiclete fora, desliga o celular, porque a Escola do Amor já começou. Uma das piores dores é a solidão. É querer ter alguém para se relacionar e não achar ninguém, né, Cristiane? A pessoa pode até ter muito dinheiro, beleza, sucesso, mas se não tiver com quem compartilhar isso, essas coisas perdem sentido. Dinheiro para quê? Né? Beleza sem ninguém que lhe admire. Sucesso para ninguém celebrar com você? Para quê, né? E esse tem sido o perfil de muitos solteiros aqui no Brasil e no mundo nos últimos anos. Com o crescimento econômico, sabe o que tem acontecido? As pessoas estão ficando mais materialistas e dando prioridade à liberdade. O ir e vir, fazer o que quiser, sem ter que dar satisfação a ninguém. Mas ainda tem solteiros que preferem se casar, Renato. Hoje nós estamos aqui com 2 solteiros, digamos, encalhados, a Lisandra e o Bruno. Sejam bem-vindos. Bruno, você tem 30 anos, é um empresário e está solteiro. Sim. Você gosta da solteirice ou já está começando a ficar preocupado com isso? Cris, eu gosto da minha solteirice, ainda não me preocupa, apesar de já estar aí com 30 anos. Por enquanto, eu estou tranquilo com isso. Você está solteiro há quanto tempo? O último relacionamento que eu tive faz aproximadamente 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, e por que você diria que você ainda não se casou? Muitos diriam que essa idade aí você já deve estar pensando, já devia estar pensando em se casar e tal. Qual a dificuldade que você está encontrando ou que você acha no momento em encontrar uma mulher para ser parceira para a vida toda? Bom, eu até então, eu sempre privilegiei a minha vida profissional, né? Trabalhar, estudar, conciliar isso. E a partir do momento que eu não estou procurando tanto assim, com tanto afinco, não é que eu não encontrei, ainda não apareceu. Ok. Tá. Será que isso tem a ver com o seu último relacionamento? Como é que acabou? Não, o último relacionamento acabou desgaste, puro desgaste, foram 2 anos, com um problema aí de ciúmes e etc, mas não tem relação com o término do último relacionamento. Se aparecer alguém, você falou, se aparecer alguém, tudo bem. Essa pessoa que, digamos, se ela vai aparecer, quando ela aparecer, ela tem que ter quais os critérios para você? Então, Renata, ela tem que ser uma pessoa relativamente maleável, assim como eu sou. Um pouco para ela, um pouco para mim. Assim como a mulher deve ter as preferências dela, talvez sair com as amigas, fazer compra, não sei o que vem a ser. Eu também tenho as minhas. Eu gosto muito de fazer um churrasco, jogar futebol com meus amigos. E isso acabou sendo um problema no meu último relacionamento. A minha namorada ela não gostava muito que eu me ausentasse da companhia dela para jogar um futebol, para fazer um churrasco, assistir lá um filme com meus amigos. Isso acabou sendo um problema para mim. Então tem que ter eu acho que essa é a principal característica que eu estou procurando numa possível pretendente. A gente ouve muito isso daqui, essa reclamação, aliás, até entre casais. A mulher, ela sente que o futebol é a competição, os amigos é a concorrência dela, né? E eu acho que vai ser difícil você encontrar uma mulher que vai aceitar isso daí. Vai ser difícil, né? Bruno. Mas o segredo, Bruno, como eu te falava antes, é o seguinte: se a mulher sentir que ela tem bastante atenção sua,
ela até vai fazer uma concessão e deixar você jogar o seu futebol, passar um sábado com os amigos. Mas se ela sentir que você está dando mais atenção aos amigos e ao futebol e ela está aqui embaixo, aí vai ter problema. Você vê, Renato, que essas experiências, né, ruins acabam atrapalhando a pessoa. A pessoa pensa assim, bom, é melhor não ter um relacionamento do que ficar assim amarrado com uma pessoa que vive se metendo na minha vida, né? A manutenção é muito alta, custa muito, né? É melhor ficar solteiro porque é mais simples, menos complicado. Esse é o que muitos têm pensado. Aliás, antes de conhecer a Cristiane, eu saí de um relacionamento, Bruno, eu pensei assim, ó, sabe de uma coisa? Agora eu não quero saber de ninguém. Agora eu quero concentrar em mim e no meu trabalho. Aí um mês depois eu encontro a Cristiane. E aí é que está. Quando você encontra a pessoa certa, né? Quando você encontra aquela pessoa, você está aberto para este encontro, então esta pessoa é mais provável que vai aparecer na sua vida, né? Mas se você fecha todas as portas e diz, não, agora não, de jeito nenhum, você pode desperdiçar alguém maravilhoso ou maravilhosa que pode chegar no seu caminho. Tá? Fica essa dica aí para você. Muito obrigado. Agora, Lisandra, você também está solteira, 35 anos, não é? Você diz o seguinte, você culpa estar solteira o quê? Eu não culpo ninguém, né? Se tem um culpado sou eu mesma, a minha forma de conduzir a minha vida. Durante um tempo eu não queria, né? Aí depois eu tive a época que eu fiquei como o Bruno está hoje, né? Não estou à procura, né? Quer dizer que você já passou essa fase? Já passei dessa fase dele aí. Fica de aviso pro Bruno. Se acontecer que a pessoa seja... Também tinha as minhas exigências, as minhas condições, e também envolvia o meu trabalho, o meu estudo, né? E não que essa pessoa não fosse um obstáculo para eu continuar no meu ritmo. Só que agora, isso começou a me preocupar, porque eu achava que era uma coisa que ia acontecer naturalmente, que ia fluir, que eu não precisava dar tão duro como eu estava nos meus estudos, no meu trabalho. Eu achava que o amor era uma coisa mais light, né? Ia acontecer naturalmente. E acabou que não aconteceu. Talvez, eu acho que eu mesmo me fechei, construí algumas muralhas sem perceber. Por exemplo, como você se fechou? Que muralhas foram essas? Uma delas era a questão, quando a pessoa, eu mesmo dava o feedback. Então, essa pessoa vai atrapalhar os meus projetos, eu não dava oportunidade de conhecer. Só porque a pessoa tinha uma vida diferente da minha, eu já achava que ele ia atrapalhar, que não ia se encaixar. E eu tinha o meu objetivo, né, profissional, a minha família também, né, eu me preocupo muito com a minha família, então eu já eliminado. Quer dizer, aí que tá, é um ponto importante, porque as pessoas, eu tenho notado, solteiros hoje em dia, têm pensado muito assim, eles até querem os benefícios de um relacionamento, né? Porque é legal estar no relacionamento. Mas eles não querem que o relacionamento mude nada a vida deles ao mesmo tempo. Né? Eu não quero ter o trabalho. E aí não dá para você ter o melhor dos dois mundos, né? Ao mesmo tempo. Aí eu queria saber, Lisandra, o que você tem feito para mudar essa situação? Diminuir um pouco o ritmo, estou pensando mais em mim. Eu cheguei à conclusão que um relacionamento dá trabalho, sim, que eu vou ter que me dedicar também para isso, que não é assim, vai acontecer naturalmente, vai se encaixar como uma luva numa mão e vai ser perfeito. Não, eu finalmente, depois de um tempo, entendi que dá trabalho, sim, e que vale a pena, porque é um trabalho diferente do comum, do que a gente ganha dinheiro, né? A gente vai ganhar amor, vai construir uma história, isso é mais importante do que dinheiro, do que qualquer coisa. E está comprovado que os casais que trabalham bem a relação acabam prosperando mais também, enriquecem mais. Porque você está juntando os seus talentos, você está juntando, você está formando uma equipe, então automaticamente você vai crescer a sua renda ali. Então é algo a considerar também. É muito importante o que você falou, você já está mudando a maneira de pensar, se abrindo mais, entendendo que vai ter que ter um trabalho envolvido e não descartar a pessoa simplesmente porque ela não encaixa no seu mundinho. Tem que ser exatamente que encaixe com você. Não vai ser assim, né? Até o sapato novo que a gente compra demora um pouquinho para se formatar o pé, não é verdade?
eu que o digo, é verdade. As mulheres que o digam. Uma pesquisa recente mostrou que os solteiros se preocupam mais com as suas carreiras do que a relação, como os dois aqui, né? Será este um dos fatores que levou Brasília a ser a capital brasileira com o maior número de mulheres solteiras do país? Vamos ver. Quase metade das moradoras do Distrito Federal estão sozinhas. Fomos descobrir de quem é a culpa desta solteirice coletiva. Hoje em dia, a gente não tem tempo para ter um relacionamento. Tem que trabalhar, tem que ir para a faculdade. É uma escolha? É uma escolha para não ter compromisso com ninguém, ficar no pé. Estou a fim de ficar sozinha mesmo, só estudar mesmo, me formar. Hoje em dia, o negócio é só ficar para mim não me interessa. Acho que coisinha para adolescente. Você acha que é solitária a vida de uma solteira? Não mesmo. Eu acho bem legal, assim, a gente pode curtir sem hora e não tem ninguém para dar satisfação e ninguém para pegar no pé, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas e você tem que se dedicar. E eu acredito que muita gente ainda não está preparada. Você não tem que ficar se justificando de tudo que você faz, né? Nem se explicando, nem falando, eu tenho que ir para tal lugar. E eu acho que é a melhor coisa, não case agora, pelo amor de Deus, porque marido só dá trabalho. Ouviu, Renato? Marido só dá trabalho. É assim que você pensa de mim? Eu acho que se a gente não tivesse resolvido os nossos problemas, aí sim, eu ia pensar assim. É que tá o problema. Relacionamento não é difícil. Relacionamento ruim é difícil. Mas relacionamento bom é excelente. E aí, por isso que a gente está aqui na Escola do Amor, para ajudar você a ter um bom relacionamento. Bom, lá em Salvador, olha só o que acontece. Salvador lidera pelo maior número de homens solteiros. Vamos ver o que os baianos acham dessa estatística. A Bahia é o estado brasileiro com a maior porcentagem de homens solteiros. Qual o motivo dessa solteirice toda? Nós viemos até as ruas descobrir o porquê. Por que os baianos lideram o ranking de solteiros no Brasil? Porque o baiano gosta muito de curtir. É bom ser solteiro? É, sim. Quais as vantagens? As vantagens, você pode sair a hora que você quiser, você pode curtir, você pode ir pra balada. Por que você escolheu estar solteiro? Porque tá meio difícil, que a mulher não tá querendo mais nada. Só quer curtir. Bom ser solteiro? É bom, é bom. Quais são as vantagens? A gente não tem que marcar horário, não marca ponto, tá tranquilo pra tudo, né? Não é bom e também não é ruim, né? A gente não tem muita dor de cabeça. A vantagem é que se a gente pensar pelo lado econômico, a gente gasta pouco, né? É bom que você pega várias mulheres, né? Tem dinheiro no bolso. A vantagem é que você pode fazer tudo o que você quiser. Tá livre, né? Para crescer profissionalmente, por exemplo. Né? Estudar, trabalhar. Dá para economizar um dinheiro a mais, você sai, você não tem aquela responsabilidade de dividir o que você tem com outra pessoa. Tem suas vantagens, enfim. Olha, o que eu quero ver é um baiano casar com uma brasiliense. Para escrever para nós aqui na Escola do Amor, para desprovar essa estatística, que há mais baianos solteiros, mais brasilienses solteiras. Bom, a gente vai ver o que vai acontecer. Se você é um baiano e uma brasiliense que estão para se casar, entre em contato conosco. escoladamor@r7.com, a gente vai cobrir o casamento de vocês, só para mudar, para ir contra essa estatística aí, tá bom? Bom, agora vamos à dica para vocês. Bom, Bruno, eu acho que a dica é o que eu falei anteriormente. Você deve estar aberto, não simplesmente dizer assim, não estou preocupado e tal, e priorizar muito demais o seu trabalho. Sabe por quê? Porque quando a gente dedica muito ao trabalho, a gente até cresce, desenvolve, mas depois não tem ninguém para compartilhar aquele sucesso. E acaba até mesmo dizendo não a muitas pessoas que poderiam ter feito a nossa vida muito mais feliz lá na frente, se a gente tivesse um pouquinho mais aberto, com a visão atenta para quem está ao nosso redor, para relacionamentos, não somente para negócio, dinheiro. Faz sentido? Perfeitamente. Então, ter a mente aberta para isso. E não ter medo, não pensar que o que aconteceu no relacionamento anterior vai se repetir no mesmo. Mas é claro que vai precisar de ajustes, como eu falei. Você não vai encontrar uma mulher que não vai querer mais da sua atenção do que você dá para o futebol ou para os amigos. Isso aí, realmente, se você pensa isso, é melhor ficar solteiro. Correto, certíssimo. Tá bom? Fica a dica. Agora, para a Lisandra. Eu acho que a Lisandra está certa em tirar essa mentalidade que você tinha, né? De que tem que ter uma pessoa ideal, uma pessoa certinha no seu perfil. Que encaixe com ela. Que encaixe. Eu acho que a gente tem que crer, né? Temos que crer. E também, muitas coisas, por exemplo, eu, Cristiane,
mudei muitas coisas em mim. Eu também tinha aquele perfil que eu queria, né? Ideal, né? Ideal. E o Renato não chegou tudo. De 10 pontos eu tinha 9. E o que aconteceu? Mas é tão bom que a gente tem, o nosso relacionamento é tão bom, que a gente tem que deixar, tem coisas que a gente precisa não. Isso aqui também não é tão importante assim. Quando a gente acha a pessoa certa, Renato, a pessoa, ela aceita a gente. E nos aceita como somos. E acrescenta, ela nos aceita e acrescenta na nossa vida. É isso que vocês têm que entender. Vocês não podem dizer assim, não, eu não quero que a pessoa venha mudar nada na minha vida. Eu já tenho a minha vida, meu trabalho, a minha rotina, meus objetivos. Aí você acha que a pessoa vai atrapalhar tudo isso, vai ser um problema para você. E não, você tem que aproveitar o que de positivo aquela pessoa vai acrescentar na sua vida. Porque a Cristiane acrescentou em mim coisas que eu nunca jamais imaginaria ou teria experimentado se eu tivesse mantido solteiro. E a mesma coisa na vida dela. Então a gente combinou as qualidades. E com certeza são qualidades que você nem sabe que você Perdendo. falta em você. Né? E uma outra pessoa ao seu lado, ela vê, ela consegue enxergar. Então um relacionamento faz bem nesse sentido também. E esse é um dos maiores desafios nossos, é fazer as pessoas quererem aquilo que elas nunca conheceram. Faz sentido? Faz. Se vocês nunca tiveram um relacionamento bom, vocês não sabem o que é. Então vocês pensam assim, não dou falta. Claro que você não dá falta, você nunca teve. Mas uma vez que você tem, então você sabe aquilo que você está perdendo, né? Então fique aberto para isso, porque eu tenho certeza que a pessoa que vocês querem, ela existe, mas vocês precisam estar abertos para receber e trabalhar nessa relação, porque não vai vir pronto de microwave. Tá bom? Tá, ok. Ok, Bruno, muito obrigado, tá? Obrigado, Lisandra. É hora das Olimpíadas do Amor. Vocês devem estar se perguntando se essa é uma nova modalidade que vai estar nas Olimpíadas de Londres, que começam na semana que vem. Bem que poderia ser, né? Porque além da competição, ela vai também trazer informações importantes para qualquer relacionamento. Bom, então vamos logo à ação. Nós estamos aqui com esses dois casais bonitos, o Joey e a Maria Helena. Tudo bem? Tudo bom. Bem-vindos. E o Fausto e a Camila. Oi. Tudo bem? Então, a competição vai ser em 2 etapas. Né? E vocês vão competir para ver qual vai ser o casal que se entende mais, que tem mais entrosamento com respeito às leis do relacionamento. Antes disso, nós vamos conhecer um pouco da história do Fausto e da Camila. Camila tem 31 anos e Fausto 32. Os dois estão casados há 4 anos. Namoraram durante 12 e têm uma filha de 1 ano. Ela é arquiteta, ele fotógrafo. Essa história de amor começou lá atrás, ainda na adolescência. Eu estava no primeiro colegial e ele no terceiro. E todas as meninas gostavam dele, inclusive eu. E ele não estava muito querendo saber, não. E depois de um tempo ele acabou caindo nas rédeas. Na verdade, eu nunca tinha tido uma namorada. Ela foi minha primeira namorada. E a gente tá até hoje ainda. Primeira e única. Primeira e única. Para afirmar ainda mais os laços da união, veio a ideia do compromisso sério. A gente estava num barzinho romântico, à luz de velas, e a gente começou a falar, vamos casar? Vamos, então tá. Não teve um pedido. Então vamos casar? Vamos. Aí a gente começou a colocar no guardanapo, porque eu tenho até guardado quem são os seus padrinhos, que dia que ia ser. Aí como a gente começou a namorar no dia 8/8 de 96, a gente resolveu casar no dia 8/8 de 2008. E conforme o planejado, eles selaram a união com uma bela cerimônia religiosa. E aí depois veio a Alice, depois de 1 ano de casado, para selar o nosso amor, o nosso relacionamento. Mas como não são só de flores que sobrevive um casamento, vieram os problemas. Quais são as principais dificuldades? Ceder. Eu acho que os dois são os donos da razão. Eu tô sempre certa e ele tá sempre certo. E aí isso geram discussões. Para acabar com os desentendimentos, eles resolveram participar do curso Casamento Blindado. O curso ajudou muito a gente, né? Tem tanta coisa assim que o Renato e a Cris falam que a gente percebe isso no dia a dia, né?
desde que quando você faz uma briga, até uma simples palavra que você pode dizer que pode magoar o outro, pensar um pouquinho mais no outro, em como o outro vai se sentir e tantas outras coisas que eles falam. E hoje, depois do curso, a gente acaba tendo uma briguinha, alguma coisa, você lembra daquilo, não vou deixar isso ficar do jeito que tá, não vou deixar crescer. Ou antes de ir embora mesmo, uma coisa que eu lembro bastante é sempre ir lá dar um beijinho, o contato físico, assim, sabe, não é simplesmente falar tchau e sair. Fausto e Camila estão aqui com a gente. Vocês vão fazer 4 anos de casado agora mês que vem, né? Em agosto. 8/8/2008. Interessante a data, né? E resolvemos fazer uma lua de mel depois do curso. Que legal. E agora nós vamos viajar só nós dois. Que legal. Ok. Mas agora é a vez de sabermos sobre Joey e Maria Helena. Vamos ver a história deles. Há 5 anos, Joey e Maria são casados. Ela tem 30 e ele 40. O namoro foi curto, menos de 6 meses. Da relação nasceu um filho. Ela é modelo e ele empresário. A história de amor começou em um dia muito especial. Fui celebrar meu aniversário, né? Aí quando eu cheguei lá, todo mundo, quando é seu aniversário nos Estados Unidos, principalmente nos Ciprianos upstairs, eles têm a cultura de dar uma Bellini. Então, quando eu já estava na minha segunda Bellini, indo para a terceira, e minha tolerância é muito baixa de álcool. Então, eu já estava super feliz, né? E quando entrou o Joey pela porta. Quando eu entrei no Cipriani, ela foi a primeira pessoa que eu vi. Então, eu vi ela, fui direto e me introduzi. Falei, hi, I'm Joe Viana. E a gente só falava inglês, a gente só se deu conta que os dois falávamos português, acho que dias depois. A brasileira conquistou o coração do americano Joey, que foi contra a todos os seus princípios. Eu sempre falei que não queria casar com brasileira. E 3 meses depois estávamos noivos e casamos 5 meses depois. E a união não foi nada tradicional. Todo mundo ficou chocado, e eu coloquei no Facebook, não, estou grávida. E sabe em quantos dias eles organizaram o casamento? Super rápido. Acho 4 dias. 4 dias. Assim, super rápido, né? Porque foi eu e ele só. Aí foi na capela, foi lindo, assim, a entrada da música, assim, foi muito lindo, assim, foi emocionante, eu acho que tanto pra mim quanto pra ele. E em 5 meses já estavam casados. Aí vieram alguns probleminhas. Tivemos dificuldades de conhecer um ao outro, os hábitos. Uma personalidade, né? Conhecer um ao outro, né? Dividir um banheiro, né? Eu realmente não tinha ideia como lidar com uma outra pessoa morando juntos e ceder um pouco às vezes, sabe? Eu era, não, mas esse é o meu jeito, assim sou eu. E ela era igual, ela fazia, eu sou assim e eu não mudo. A mudança maior veio depois do casamento blindado. Eu achei incrível, porque ajuda você a usar mais a razão do que a emoção para decidir as coisas, e principalmente quando tem brigas, assim, E eu também amei a parte de voltar, acho que é 10 minutos, ou é 10 segundos? 10 segundos, olha aí, 10 minutos, Às vezes a gente volta 10 minutos, mas a regra é 10 segundos. Mas é incrível, porque você trata o seu relacionamento como um business, né? Como sua própria empresa. Então você gerencia numa parte mais, eu diria, mais séria, né? Não tão com a emoção, mas com a razão. Eu acho que isso ajudou bastante o nosso relacionamento. A gente briga muito menos devido a isso. Hoje é número 1 nesse mundo pra mim. Então, Maria Helena, a gente fala da ferramenta de apagar os últimos 10 segundos. No seu caso é 10 minutos. Você já aumentou a ferramenta. Você sabe, né? Que às vezes tem que aumentar o máximo possível, né? Entrou com uma frase e a frase dura 10 minutos. Aí parou, ok, vamos voltar 10 minutos. Mas agora estou trabalhando nos 10 segundos. Okay. Isso faz parte da ferramenta. A gente tá falando sobre isso. É muito engraçado, né, amor? Agora, Joe, você disse que não gostava de brasileira, mas você já falava português antes de encontrar a Maria Helena. Como é que foi? Onde você aprendeu português sendo americano? Meu pai é brasileiro. E eu morei no Brasil por alguns anos, dos 4 aos 10. Então, fui alfabetizado no português. E quando voltei para os Estados Unidos, as brasileiras que conheci lá, nunca fiquei encantado. Então, eu sempre pensei, poxa, esse é um povo que eu vou ficar longe das meninas. Não são das melhores para mim, para que eu quero. Então, ela mudou a sua ideia, né? 3 minutos. Tá é isso aí, Maria Helena. Bom, agora que já conhecemos os participantes dessa nossa Olimpíadas do Amor, vamos à disputa. Bom, vamos lá à primeira competição. A primeira competição tem como objetivo
você se colocar no lugar do seu parceiro. E vai ser o seguinte, os maridos vão ter que escolher os looks das esposas. Aqui nós temos o que é chamado de arara, não é isso? É arara? É. Quando eu ouvi falar, eu que não entendo nada de moda, quando eu ouvi falar isso a primeira vez, eu fiquei pensando, vai ter um pássaro lá no estúdio. Não é, arara chama isso daqui. Imagina se você tivesse que me vestir. Já vi que eu perderia. Então, aqui estão umas roupas determinadas por uma personal stylist que está aqui no estúdio com a gente. No final, ela vai julgar o look que os maridos escolheram para as esposas e ver quem escolheu o melhor look. Essa é a competição, tá bom? E depois a gente vai voltar e ver qual foi o aprendizado desse exercício. Alguma dúvida? Prontos. Vocês vão ter que fazer isso em 1 minuto. Então, valendo, vamos lá. 30 segundos. Tranquilo. Pronto, acho que a parte de baixo, né? Uma pulseirinha. Uma blusa. Eu acho que ok. Pronto? Só isso? Você aperta? Vamos, entreguei antes, hein? Joga, né? Culpa dela. Ok, vamos ver. Vamos ver. A Camila aqui ainda está colocando a calça, vamos colocar os sapatos. Vamos chamar aqui a Fernanda Ades, a nossa personal stylist, que vai dar a sua dica, a sua opinião com respeito aos looks que os maridos pegaram para as esposas. Olá. Fernanda, Olá, tudo bem? tudo bem? Bom, Cris. Bem-vindo. Tudo bem? Então, o que você achou? Deixa eu ficar para cá. O que você achou aí do trabalho dos maridos? Ela tem um rosto tão bonito, então é legal que você escolheu uma roupa que valoriza aqui essa parte pra ela. Você está falando da Maria Helena, né? Isso. O preto, ele dá uma mais emagrecida pra ela ainda, porque é uma cor que afina a silhueta. No seu caso, você poderia até abusar de mais cores, porque você tem esse corpo maravilhoso, magro, você pode chamar atenção, usar roupa bufante, usar babados, né? Mas tá super bonito. Agora, ele errou aqui com um salto alto pra ela, não? Porque eu tô me sentindo aqui um anão. Ela não precisa do salto, mas salto alto só sempre é bonito. É só minha opinião. Salto alto sempre é bonito. Neném, por favor. Se fosse um look sem a calça, dava até pra você fazer uma coisa mais de festa. Então, ficou um look legal porque, assim, sem a calça fica um vestidinho que você poderia usar pra sair numa festa, mas com a calça acabou ficando um look casual, pra uma noite mais casual. Ficou bem legal, ficou bem elegante. Agora, também percebi que o Joe talvez foi um pouquinho mais esperto, que ele pegou uma peça só e o sapato pra Maria Helena, né? É verdade, acabou dando certo. O Fausto quis incrementar mais, não sei como é que foi. Se tivesse 2 minutos, dá pra escolher mais coisas. Né? Calculei tempo por acessórios e sapatos. Mas eu achei legal, ele conseguiu pôr uma pulseira nela, brinco uma bolsinha, também, um brinco. Ok. Né? Ela é modelo, ela também tá acostumada a trocar de roupa rápido, né? Aí dá a vantagem. desvantagem. Mas o Fausto é fotógrafo, trabalha com modelos o tempo todo. A gente espera que ele também tivesse tem uma estética uma visão legal. De estética, exatamente. E eu acho Vamos que lá. ele acertou bem o estilo da sua mulher, porque você tem um estilo assim mais sexy. Eu gostei da blusa que ele escolheu pra você. Coisa que ele não gosta. Ele não gosta. Mas ele gostou ali na arara. Ele conseguiu lembrar de você, imaginar você usando esse look. Você tem mais curvas, você tem um quadril bonito, bem feminino, que é o tipo de corpo mais brasileiro, mais bonito, que os homens mais gostam. Então é legal que você pode usar esse tipo de calça assim, mais justinha e tentar evitar bolsos que são faca. Então, o legal desse bolso pra você é um bolso que não aumenta tanto o quadril e a calça preta também tira um pouco o ênfase mais daqui da parte de baixo. Uma cor aqui na parte de baixo, pra quem tem quadril largo, não é tão legal. Então, a escolha da calça ficou boa. A estampa tá super legal, tá sexy, é uma blusa soltinha, então ela cai nas suas curvas de um jeito legal. Ficou bonito o look. Mas então, Fernanda, quem ganhou aqui? Foi empate ou quem ganhou? Quem foi melhor? Os 2 looks estão muito bonitos, valorizaram as silhuetas das 2 meninas, mas a gente já tinha pré-selecionado looks prontos para as duas, baseado no que a gente já conhece delas, do que a gente pôde observar do tipo físico delas. E aconteceu que o Joe acertou praticamente em cheio o look da Maria Helena, então eu vou ter que dar eles como vencedores. Ok, mas olha só, o importante de tudo é o aprendizado desta experiência aqui. Por quê? É muito fácil, por exemplo, tanto para o marido quanto para a esposa,
julgar o outro quando não está na situação, quando não passa aquela situação, que é uma coisa típica, por exemplo, o marido reclamar do tempo que a mulher leva para se arrumar. É ou não é? O Joe estava falando que a Maria Helena leva quanto tempo? 1h30. Porque vocês não fizeram maquiagem, cabelo, nada disso, né? Foi só escolher a roupa, não colocou nada. Então tem mais isso aí, que demora pra caramba. E quando a gente não tem que fazer isso, a gente julga que o outro está demorando, ou que está fazendo errado, ou enfim, que não precisa de tudo isso. Aí está a lição para os casais em casa. Você, às vezes, julga o seu parceiro que ele não quer sair com você porque ele está sempre cansado, ou que ela só quer sair porque só pensa em passear, mas você, às vezes, não está no lugar daquela pessoa que está se sentindo, assim, sabe, exausta de ficar a semana inteira em casa e quer ver uma coisa diferente. E é fácil você julgar porque você não estava naquela situação, você estava fora a semana toda, trabalhando, vendo o mundo, né? É a compreensão, né? Se você consegue compreender a outra pessoa, você vai se dar muito melhor com ela. Então, aí está a lição desta primeira etapa, mas tem a segunda. E enquanto eles se preparam aqui, preparam o set, eu quero agradecer a Fernanda, tá? Pelas dicas. Muito obrigado. Nós vamos daqui a pouco, olha só. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aí de casa. Você se irrita quando o seu parceiro olha o seu Facebook ou verifica as mensagens no seu celular? Então, olha, daqui a pouco nós vamos entender melhor todos os aspectos desse assunto que muita gente, muitos casais, eles entram em conflitos hoje em dia, né? É difícil, é um problema atual em muitos relacionamentos. Mas vamos seguir agora com as Olimpíadas do Amor, tarefa 2. Tarefa número 2. Vamos lá, os nossos ajudantes no estúdio já prepararam aqui o set e agora vocês, os casais, vão ter uma segunda tarefa e essa é muito legal, muito interessante. Olha só, o que vai acontecer? Regras. O casal vai sentar aqui nessas cadeiras, de costa um para o outro. Eu vou dar uma figura para as esposas, para as mulheres, tá? Um casal de cada vez. O primeiro casal vai ser o Fausto e a Camila. E aí as esposas vão ter que descrever uma figura para os maridos. E os maridos que não podem olhar para trás e ver a figura, têm que desenhar aquela figura somente com o que está recebendo, a informação que está recebendo da esposa. E aí então, primeiro vai ter uma etapa, onde a esposa pode falar, mas vocês só podem escrever, desenhar, ouvir. A segunda etapa, ela pode falar e vocês podem fazer perguntas para esclarecer o que vocês estão entendendo, tá bom? E no final a gente vai ver se o que vocês desenharam se aproxima do que elas estavam descrevendo ou não. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Vocês têm 40 segundos para descrever. Valendo! Escada, um círculo, uma flecha na diagonal e uma carinha triste. Uma escada, degraus, um círculo, uma flecha na diagonal e uma carinha triste. Pronto? Terminou? Terminei. Terminou? Fausto. Terminei. Ok. Tá bom. Você pode tirar essa folha agora e vamos para a próxima folha. Agora você pode fazer perguntas para esclarecer. Tá bom? Vai ser sobre esse mesmo... Esse mesmo desenho. Tá ótimo. Tá bom? Agora você pode fazer perguntas. Legal. Vamos lá. Valendo? Valendo. É uma placa? Não. É só uma carinha ou... Vários desenhos. Caiu da escada? Não. A seta é direção ao quê? É uma seta simplesmente uma seta? Sim. Você pode falar mais coisas se quiser, não precisa só depender das perguntas dele. Então me ajuda um pouquinho. São vários desenhos, não tem sentido. Não tem sentido, uma carinha triste. Uma carinha triste, uma flechinha na diagonal. Que diagonal? Para superior direita. Superior direita, então é uma escada de subida. Uma escada de subida, embaixo da escada um círculo do último degrau. Tá. Tá bom. Ok? Tá bom. Ai. Pode ir. Não. Não pode ir. Tá bom, não deixa ele ver, não. Vamos então agora ao Joe e a Maria Helena. Vamos à figura deles. Então, atenção, valendo.
é um zigue-zague, depois tem uma bolinha, depois tem uma flecha e depois tem um quadrado. De novo. É tipo um zigue-zague, tipo um caminho, né? Um zigue-zague. Aí tem uma bolinha, aí tem uma flecha apontando para um quadrado. Gente, que difícil! Ó, como eu vejo, de novo, é tipo um zigue-zague, tá? Meio torto, um zigue-zague, vai. Uma bolinha. Aí tem uma flecha apontando para um quadrado. Tá? Ai, gente, ok, esse negócio sem falar... Espera aí, ok? Não pode olhar, deixa eu só tirar essa... Tem 3 versões da mesma história. Mas é exatamente o que eu tô falando, não se preocupe, escreve como tá. Agora, ela pode falar novamente, fazer perguntas, tudo bem aí? Tá, quase caí. Faça a pergunta que quiser para esclarecer. Vamos lá. Prontos? Prontos. Ok, valendo. Tem alguma dúvida? Esse zigue-zague parece um pedacinho de grama? Não, é uma coisa reta mesmo, é um desenho. Mas parece uma escada? Não, é um zigue-zague que vai pra frente. Como depois... se fosse uma estrada? É como se fosse... É tudo reto. Mas é um zigue-zague ou é reto? Olha, estou perdida na minha tradução aqui, vai falar a verdade. Aí tem uma bolinha. Aí tem uma bola. A seta pra direita, pra esquerda, pra cima ou pra baixo? É pra minha direita, apontando pra esse quadradinho embaixo. Então é pra tua direita pra baixo, pra tua direita pra cima, diagonal? Pra baixo, meu amor. Vai pra... Então a seta pra direita, diagonal pra um quadrado. Olha... Eu estou curiosa. Vamos ver como eles foram, Renato. Pode levantar, Daqui. pode vir pra cá. Vem pra cá. Eu falei tão bonitinho. Pode vir pra cá, pra frente, isso. Ok, Joey, isso é o que ela estava tentando descrever pra você. Olha só o que ela estava tentando descrever para você. Agora, olha o que você desenhou. Eu achei muito engraçado, Maria Helena. A frustração da Maria Helena tentando descrever a figura para ela. Bom, vamos lá, segura aqui. Agora vamos ao resultado do Fausto e da Camila. Com licença, deixa eu só entrar aqui no meio. Essa é a figura, Fausto, que ela estava tentando descrever para você. Tá bom? Apesar de tudo... Eu acho que não foi tão longe assim da realidade, né? Porque olhando do Joey e da Maria Helena... Eu não vi a dele. Eu acho que o Fausto e a Camila, apesar de não terem acertado a figura, mas estão mais próximos da figura, né? Concorda? É, concordo. Então, como vocês já ouviram, a função dessa tarefa é ilustrar o quê? O grande problema entre os casais. A falta de entendimento na comunicação. Um fala A e o outro entende B, né? Você estava olhando essa figura, tentando descrever para ele e ele lá tentando decifrar o que você estava falando e desenhar. Quer dizer, eu sei que é uma tarefa difícil no dia a dia, você não tem que descrever algo assim, mas quando você está tentando falar dos seus sentimentos, por exemplo, quando você está reclamando com ele de algo que ele fez e que você não gostou, aquele sentimento é tão claro para você quanto essa figura está diante dos seus olhos. Mas quando você vai expressar isso para ele, ele talvez não entende o que você está sentindo. Já passaram por isso? Já, bastante. Já passaram por isso? A pergunta é quem não passou, né? Quem não passou? Ontem mesmo. Ai, baby, já vai lavar roupa suja ao vivo. Vai começar o laboratório aqui. Então, essa é a lição. O que vocês acharam da primeira tarefa? Vamos lá, de se colocar no lugar do parceiro. Eu acho que já tivemos várias vezes que a gente realmente... Eu tenho algum problema em casa que eu quero resolver, que ela realmente não se coloca no meu lugar. Por quê? Porque ela não trabalha no meu ramo, ou vice-versa. Ela volta de um trabalho cansada. E eu, no começo, quando a gente conheceu, poxa, modelo, você ficou lá tirando foto o dia todo, porque você está cansada. Vamos fazer uma janta aqui em casa, né? E era mesmo esse problema, de eu não entender de onde ela vinha, porque para mim o trabalho de modelo não era tão complicado, até que eu realmente comecei a ver e ela me explicar. E a participar também, né, de algumas fotos, aí ele descobriu agora que eu vi, a gente começava às 5 da manhã, terminávamos 8 da noite, e aí que eu vi, poxa, é cansativo esse trabalho, né? Quer dizer, se colocar no lugar um do outro. Exatamente. É uma coisa muito importante que todo tempo no casamento a gente tem que fazer, né? Você já se sentiu nessa posição? Lembra de alguma coisa que aconteceu?
Então, foi interessante essa brincadeira, porque a gente realmente, as mulheres costumam ficar bastante tempo para se arrumar, né, para se sentir bonita, com aquela um pouco de insegurança. E eu senti um pouco na pele isso de tentar acertar. Tô dando um exemplo aqui da parte da roupa, né? Mas é claro que isso a gente leva para todos os lados. Então, eu senti um pouquinho com medo de fazer uma roupa horrível aqui, mas graças a Deus, até como a personal stylist falou, eu acho que a cara dela é mais um terninho mesmo. Mas aqui com um kitinho eu tive que me virar. Então, acho que tem até isso no casamento. Às vezes a gente tem que... Às vezes você não tá de bom humor, mas você tem que jogar do jeito certo, tentar... se virar com o que você tem, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E aí é que entra o papel do marido, sempre falar pra mulher, cumprimentar a mulher, poxa, gostei da sua roupa, porque ela passa tanto tempo escolhendo. É ou não é verdade? E se ele às vezes não fala nada, ela pensa, poxa, eu gastei tanto tempo, ele nem reparou. Né? É verdade. E agora, com certeza, ele vai me cobrar menos pra ir mais rápido. Ele vai entender por que eu tô demorando. Porque se eu cobrar, ela vai falar, vem escolher pra mim. E na comunicação, a dificuldade de expressar o sentimento? Foi... Pra mim tava bem claro o desenho. Eu tinha certeza que ele estava desenhando exatamente o que eu estava falando. Você é arquiteta, né? Você é arquiteta, pra você tava claro, mas na transmissão perde-se, né? Você vê no desenho, por exemplo, você falava escadinha e bolinha, mas você não falava bolinha abaixo da escada. Né? E às vezes esse é o problema. É um detalhe, a mulher fala né? do problema, mas ela não fala exatamente, não é clara, né? E o homem, normalmente, ele entende as coisas exatamente como ela fala. Literais. Né? Literalmente, né? Isso. Então aí fica a dica para todos nós, para todos os casais, que quando você estiver se comunicando, das duas partes. Primeiro, você que está tentando explicar alguma coisa, não fique nervoso se a outra pessoa não está te entendendo, porque é difícil. A comunicação entre dois seres humanos é difícil naturalmente, ainda entre os melhores comunicadores. E quem está recebendo a informação também tem que ter paciência e não tirar conclusões precipitadas. Entendi o que você está falando, né? Ou então ouvir duas palavras e achar que já sabe e já pensar na resposta do que vai falar depois, né? Porque aí a pessoa tira conclusões erradas e acaba criando uma situação pior do que as que aqui eles estão tentando resolver. Verdade. Tá bom? Gostaram? Gostamos muito. Ok, parabéns. Obrigada. Vocês fizeram o curso Casamento Blindado e recomendam o curso para os outros casais? Com certeza. Recomendamos. Já tem um monte de gente inscrita para o próximo. Isso. O próximo curso será 21 de agosto, começando aqui em São Paulo presencialmente e pela internet também para todo o mundo. Mais detalhes pelo site casamentoblindado.com. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Nós vamos agora pegar a caneta e papel e anotar detalhes sobre a ferramenta de hoje, né, Cristiane? E a nossa ferramenta de hoje é como reconstruir a confiança. Como reconstruir a confiança? Ou seja, quando você mentiu para sua esposa, quando você fez alguma coisa que o seu marido ficou chateado e agora ele vive desconfiado de você, ou seja, alguma coisa aconteceu que perdeu a confiança no relacionamento. A questão de Facebook, a questão de ficar olhando o celular, né, ficar olhando o e-mail um do outro, quer dizer, não há confiança. Como resgatar isso? Como fazer a minha esposa confiar em mim? Como fazer o meu marido confiar em mim para que ele não sinta a necessidade de ficar bisbilhotando fazendo isso tudo? Seja transparente, né? Por quê? Porque quanto mais defensivo você fica, mais a pessoa vai querer saber o que está acontecendo, por que ele está se defendendo tanto. Com certeza tem alguma coisa aí. É a velha história. Quem não tem nada para esconder, não tem o que temer, né? Então, olha só, eu queria mostrar para você aqui o efeito disso na prática. Eu trouxe um vidro aqui, uma folha de vidro, e entre eu e a Cristiane só tem este vidro que é totalmente transparente. Ou seja, eu posso ver ela mexendo os dedos, eu posso ver ela colocando a língua para fora para mim, eu posso ver tudo que ela está fazendo. Tudo a respeito dela está claro e transparente para mim. Ou seja, eu não tenho dúvidas com respeito a Cristiane. Então eu posso confiar no que eu estou vendo. Agora, se ao invés de haver transparência, houver algum tipo de sigilo, segredo entre nós, então o que vai acontecer? Tem coisas aqui que eu não estou vendo. Tem coisas aqui que não estão claras, nem ela está vendo de mim. Então, o que vai acontecer? Vai gerar um ponto de interrogação.
ela vai começar a perguntar, mas vem aqui, o que foi isso daí? E esse e-mail? E esse texto? E essa pessoa no seu Facebook? Ela vai começar a questionar porque tem coisas que não estão claras à vista dela. Então aí realmente começa a colocar em questão a confiança. Então, para reconstruir a confiança, é preciso que haja transparência todo o tempo. Livre acesso. É ou não é verdade? Nada de ocultar segredo, nada disso. Livre acesso para que os dois possam confiar. E dê bastante informação, o máximo que você puder. Você vai sair, fala, olha, vou sair, amanhã eu vou nesse lugar. Para evitar que a pessoa tenha essas desconfianças. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai parar de ficar desconfiada porque ela não vai ter razão. Ela vai parar de ter razão de desconfiar, ela sabe de tudo já. Então, não tem razão para desconfiança. Fica essa palavra para você. Transparência é a base de construir a confiança ou reconstruí-la, tá bom? Agora, recentemente, o site americano Huffington Post publicou uma notícia que promete tirar o sono de muita gente que tem um parceiro que passa horas na internet. Olha só, 81% dos advogados que cuidam das separações judiciais usam os perfis virtuais Facebook, todos os perfis, as redes sociais, para investigar as puladas de cerca dos seus contratados. A verdade é que o crescimento das mídias virtuais criou uma nova fonte de atrito entre os casais. Isso acontece porque, além do acesso fácil, as pessoas se sentem mais desinibidas e se tornam anônimas na rede. Além do que, pensam que como tudo é virtual, não estão prejudicando ninguém, certo? Certo não, errado, erradíssimo, né? No relacionamento, nós geralmente dizemos que quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só. Então, fica fácil entender por que esse tipo de atitude está errada e por que não deve existir privacidade no casamento, né? Então, a privacidade realmente não existe entre duas pessoas que estão casadas. Vocês ficam chocados com essa informação? Olha só, não é para tanto. Já que você quer ter um relacionamento saudável e tranquilo, então não pode haver segredos entre você e o seu companheiro ou a sua companheira, é ou não é? A base de qualquer relacionamento é a confiança. E para que isso aconteça, é fundamental sermos transparentes. É a ferramenta que você acabou de aprender. Vamos ver se o pessoal do Catinguelê também pensa assim. Viver em um relacionamento a dois sempre exigiu certa privacidade, mas na era da tecnologia, isso pode ter mudado um pouco. E no mundo dos famosos, será que essa tal privacidade no casamento existe? Para responder essa pergunta, eu vim bater um papo com os integrantes do grupo Catinguelê. E aí, quem vai ser o escolhido da vez? Breno, sempre tem que ter um corajoso. Quanto tempo você está casado? Há 20 anos. 20 anos? Isso. É possível ter privacidade no casamento? Olha, a gente tenta, né? Mas, sabe, né? Com o advento da internet, todo mundo sabe de tudo, da vida de todos aí, né? Não é tão fácil. A internet é que nem aquele amigo fofoqueiro, né? Se você for dar ouvido, você arruma um monte de confusões, né? Você ser artista, namorar com uma pessoa que seja do ramo é mais fácil, né? Mas também, no meu caso, eu prefiro alguém que não trabalhe, tem o mesmo trabalho que eu. É muito chato, às vezes você sai do show, você quer ter uma pessoa para chegar em casa e você te tratar como o Rodrigo normal, não o Diguinho do Catinguelê. Já tentaram entrar na sua relação, opinar no seu relacionamento? Já, até? Várias vezes, até não pela internet, mas como carta anônimas, um monte de coisa. É possível ter privacidade no casamento? Depende das partes, né? Em casa tá tudo liberado, o que ela faz eu sei, o que eu faço ela sabe. Ela já tá acostumada já? Tá acostumada. Inclusive ela era fã, já era fã do Catinguelê quando me conheceu, ela me paquerou. Foi assim que começou o relacionamento. Às vezes a pessoa não entende a fã, na realidade, ela quer estar perto do artista, ela quer arrancar um pedaço e levar para casa. Isso aí, quem falar o contrário disso é mentira. Uma fã conseguiu meu telefone. Aí eu tô ali em casa mexendo nas coisas e tal, eu falei, já que eu tô mexendo no computador, eu vou deixar no Viva Voz. Aí a minha patroa entrou na hora que eu tava conversando, até aí tudo bem. Aí, de repente, a menina solta. E aí, quando a gente vai sair, vai se conhecer?
Eu falei, olha, depois a gente conversa. Mas você tem que passar a segurança para ela, quanto dela, né, também. E aí quando você tá assim, é tudo tranquilo, né? Geralmente quem reclama mais dessa questão da privacidade é a mulher, né? Que o homem não é tão aberto com as suas comunicações. E aí fica a lição para os homens, os dois, mas principalmente os homens, que normalmente não gostam de ser bisbilhotados, que é importante a transparência para a mulher. A melhor maneira, a melhor forma do casal lidar com o assunto é falar abertamente sobre o tema e entrar num acordo sobre os limites da privacidade de cada um. Pois é, outra regra básica é parar de agir como se fossem adolescentes, né? Competindo um com o outro para ver quem vai ser mais popular no Facebook ou botar foto mais sexy e coisa e tal. Então, não é por aí. Nós vamos dar 5 regras ou 5 dicas básicas como você pode lidar bem com esta questão. Vamos lá, olha só. A primeira coisa é a transparência, que nós já falamos aqui, inclusive na ferramenta, extensivamente. A segunda coisa é que vocês têm que compartilhar agendas. Isso quer dizer o seguinte, vocês têm que trocar informações. Eu tenho que saber o que está acontecendo no dia da Cristiane, na vida dela, ela tem que saber o que está acontecendo na minha vida, né? Essa troca de informação, ela preenche os buracos e elimina as possibilidades de dúvidas. E a terceira coisa é excluir pessoas que incomodam o seu parceiro. Eu acho que esse sacrifício não é muito grande, né, Renato? Se tem alguém que está entrando no meio de vocês, então quem é mais importante? Essa pessoa ou o seu relacionamento, o seu casamento? Se o seu parceiro está incomodado, então realmente não vale a pena ter aquela pessoa na sua rede social. Quarta dica, repensar objetivos de estar naquela rede. Ou seja, será que você precisa estar em primeiro lugar? Muitos casais decidem, nós não vamos ter Facebook, nós não vamos ter esse tipo de coisa. Alguns casais decidem isso, nós não estamos dizendo que você tem que fazer isso. Mas decida o objetivo, o que você está tentando alcançar com isso? É para manter contato com pessoas íntimas, pessoas amigas, familiares? Então limite-se a isso. É para você promover o seu negócio? Então, que seja negócio, que não seja para o pessoal. Ou seja, quais os objetivos? Vocês têm que entrar em acordo com relação a isso. Inclusive, dentro desse ponto, limitar o tempo de uso. Porque, às vezes, a pessoa pode também passar horas e horas no Facebook, em um relacionamento virtual e esquecer do relacionamento real que está aqui com a pessoa ao lado dela, né? Isso tem a ver com a quinta dica, que é respeitar o parceiro no que você posta lá. Porque também é como aquele e-mail que eu recebi, né? O marido postava fotos dele de cueca. No Facebook. No Facebook. Aí realmente não dá, né? Você está pedindo problemas no casamento. Pois é. Então, siga essas dicas e vocês vão ter muito menos problemas ou eliminar até os problemas que as redes sociais e a questão de privacidade geralmente traz para o relacionamento. Tá bom? Atenção, alunos aqui de São Paulo. Agora é a vez de São Paulo. Hoje, às 16 horas, nós estaremos na Livraria Cultura da Avenida Paulista para o lançamento do nosso novo livro, Casamento Blindado. É hoje, às 16 horas. Hoje. Das 16 às 20 horas. Hoje estaremos lá na Livraria Cultura, na Paulista. O endereço está aí no seu vídeo. E a Cultura fica na Avenida Paulista 2073, ali no Conjunto Nacional. A Cristiane e eu estaremos dando autógrafos, tirando fotos com vocês, apertando a mão dos nossos alunos. Será muito legal essa interatividade com os alunos da Escola do Amor. E esperamos que vocês aqui de São Paulo possam estar lá conosco. Reforçar o aprendizado nunca é demais. Então agora é momento da revisão. Veja se você não tem sabotado sua felicidade sentimental por medo ou outros grilos que estão na sua cabeça. Dentro do casamento não existe privacidade. A transparência é o que gera confiança e o que faz com que o seu parceiro respeite o seu espaço. Nem sempre o que é claro para você é claro para outra pessoa. Se esforce para entender o ponto de vista do seu parceiro. E é fácil criticar quando não se está no lugar do outro. Admire o esforço e os desafios de cada um. É o que aprendemos com as Olimpíadas do Amor aqui na Escola do Amor hoje. Queria só lembrar os nossos alunos que nós estamos no Twitter, @TheLoveSchoolTV. Você pode nos seguir lá ou pelo facebook.com/Escola do Amor. Infelizmente o programa chegou ao fim e nós vamos ficar com saudades, né, Renato? Vamos ficar com saudades porque, infelizmente, a partir do dia 27
sexta-feira que vem, as Olimpíadas de Londres, aqui na Record, vão começar. E, por conta disso, o nosso programa, A Escola do Amor, vai ficar fora do ar pelos próximos 3 sábados, dando lugar a esse grandioso evento das Olimpíadas. Mas enquanto estaremos fora do ar na Record, nós estaremos no ar 24 horas no Facebook, nos nossos blogs, no Twitter. Então, que os alunos não percam contato conosco durante esse período que estaremos fora do ar por conta das Olimpíadas. Nós estaremos de volta no sábado, dia 18 de agosto, tá? Então, fique em contato com a gente, facebook.com/Escola do Amor. Até lá!